Por que algumas fases da vida precisam ficar desconfortáveis? Talvez você esteja vivendo uma fase que não consegue entender por que Deus permitiu. Aquilo que antes era confortável começou a incomodar. Uma porta fechou, uma situação mudou, algo que antes fazia sentido já não faz mais. E você começa a perguntar: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas existe uma imagem muito bonita em Deuteronômio, capítulo 32, que pode nos ajudar a enxergar algumas fases da nossa vida de uma maneira diferente. Moisés compara o cuidado de Deus ao cuidado de uma águia com seus filhotes. Ele diz que ela agita o seu ninho, paira sobre seus filhotes, abre as asas, os toma e os carrega. E pensa comigo, o ninho era um lugar maravilhoso para aquele filhote. Era seguro, era protegido, ali havia alimento, ali havia abrigo. No ninho, ele não precisava enfrentar o vento, a altura ou os perigos do lado de fora. O ninho era necessário. O ninho era bom, mas chega um momento em que aquilo que foi abrigo durante uma fase já não pode ser um lugar onde ele permanece para sempre. E então, aquilo que antes trazia segurança começa a ser agitado. O conforto começa a ser mexido, o lugar onde ele estava acomodado já não parece tão confortável assim como antes. E é aqui que essa imagem fala muito comigo, sabe? Porque às vezes Deus começa a nos tirar de onde estávamos acomodados e nós interpretamos isso como um abandono. Pensamos: por que Deus está permitindo que aquilo que me dava segurança seja mudado? Mas talvez Deus esteja nos preparando para uma nova estação. Porque existe uma diferença entre Deus nos tirar do conforto e Deus nos tirar do cuidado. O ninho pode estar sendo agitado, mas a mãe continua ali. Ela paira sobre os filhotes, ela abre as asas, ela os toma, ela os carrega. Ou seja, o filhote pode estar aprendendo a sair do ninho sem estar fora do cuidado. E talvez seja exatamente isso que você esteja vivendo. Você perdeu uma segurança, uma fase terminou, uma situação mudou e você está tentando entender por que Deus não simplesmente deixou tudo como estava. Mas talvez aquilo que era confortável para uma estação já não seja suficiente para a próxima. Porque há uma coisa que só aprendemos quando precisamos sair do lugar onde estávamos acomodados. Aprendemos a confiar, por exemplo. Aprendemos a depender. Aprendemos a dar passos que antes não teríamos coragem de dar. Talvez Deus não esteja simplesmente tirando algo de você. Talvez Ele esteja ensinando você a depender dele de uma maneira que o conforto nunca exigiu. Você está olhando para o ninho e perguntando por que Deus está mexendo justamente nisso. Porque Deus está mexendo justamente no meu conforto. Mas talvez Deus esteja dizendo: eu ainda estou aqui. Porque o mais bonito nessa imagem não é apenas o ninho sendo agitado, é saber que as asas continuam abertas. Então, se hoje alguma área da sua vida ficou desconfortável, não conclua imediatamente que Deus se afastou. Talvez você esteja vivendo uma transição. Talvez aquilo que foi abrigo durante uma estação esteja deixando de ser suficiente para a próxima. E talvez aquilo que você está chamando de perda, de segurança, seja Deus ensinando você a confiar nele além daquilo que era seguro. Você está olhando para o ninho e Deus pode estar ensinando você a olhar para as asas. Não confunda processo com abandono. O ninho
pode estar sendo agitado, mas as asas continuam abertas. Se essa reflexão falou com você, comenta "Eu vou confiar". E salve esse vídeo para lembrar disso quando a próxima fase da sua vida parecer desconfortável.